abençoar a tua vida hoje. Vera Lúcia, Deus abençoe. Nós estamos falando sobre o tema caminhar com Deus, andar com Deus. E hoje vamos falar sobre Abraão caminhando pela fé. Abraão caminhou pela fé e Deus está te chamando você também para caminhar pela fé. É a chamada, a grande chamada para andar com Deus. Deus abençoe, Monique. Glória a Deus. Cristiano, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Cadê o pessoal do Face? Glória a Deus. Aleluias. Que Deus possa abençoar a tua vida. Hilda Leandra, Deus abençoe. Glória a Jesus. O Israel acabou de chegar também. Pai do Senhor Israel, Deus abençoe Israel. Não estou vendo a Silvia. Silvia Brito, não estou vendo. Quem mais? AVS, Deus abençoe. Mais alguém? Sofia, Érica Sofia. Deus abençoe sua vida. Quem mais? Elina, Deus abençoe. Elias, Deus abençoe. Alex, Deus abençoe Alex. Sejam todos bem-vindos. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado? Glória a Deus, qual é o país? Se você não é inscrito ainda, vai lá e se inscreve. Inscreve no meu canal, Deus abençoe. Segunda, quarta e sexta. Olha aí, o Elias está dizendo que é de Campina da Lagoa, Paraná. Estamos juntos. Deus abençoe, Elias. Fiquei feliz, viu? Com a tua presença. Seja bem-vindo. Se não é inscrito, se inscreve lá. Se já é inscrito, dá um glória. Graças a Deus. Mais alguém? Elias está dizendo amém. Obrigado, Elias. Deus te abençoe. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. O Paraná já está aqui ganhando. Já está vencendo a competição aí. O Alex está dizendo que são de São Pedro da Aldeia. E onde fica, Alex? Qual é o estado? Fala para nós. A transmissão é de onde? Elias, nós estamos aqui de Campinas, São Paulo. Glória a Deus pela sua vida. A Alex está dizendo região dos Lagos. Região dos Lagos é Rio de Janeiro, né? Deve ser. Vera Lúcia está dizendo que é de Limeira. Limeira eu conheço. Limeira eu já fui lá várias vezes, em Limeira. Inclusive tem uma prima minha que morava lá em Limeira. Já fui lá comprar roupa, comprar pano em Limeira. Quando nós tive uma pequena gráfica aqui de camiseta. E aí eu comprava lá os panos em Limeira. Deus abençoe, Vera. Mais alguém? Tamires. Deus abençoe, Tamires. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo, pessoal. Quero saber de onde vocês estão nos assistindo, aonde nós estamos chegando. É muito bom. Você traz um rapaz aí que colocou um nome estranho aí. Me parece que era lá da Coreia. Agora eu não sei se é da Coreia do Sul ou da Coreia do Norte. Também não sei se as duas Coreias têm os mesmos alfabetos. Só sei que a letra parecia que era da Coreia. Aí eu falei, meu Deus, agora ficou complicado. Como é que eu vou ler coreano? Eu estou com dificuldade até para ler o português, imagina o coreano. Então Deus abençoe a sua vida. Maria, Deus abençoe Maria. Antônio Ferreira. Maria Zeferino. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. E se não é inscrito no meu canal, vai lá rapidamente, se inscreve, para que nós possamos estar sempre juntos aí, porque nós temos uma tarefa aqui, eu tenho uma missão, e a missão é trazer uma palavra toda segunda, quarta e sexta. Nós estamos falando agora sobre a caminhada de fé, sobre a caminhada com Deus, tá ok? Você vai ser abençoado. Edilânia Santo, Deus abençoe. De onde você fala, Edilânia? De onde está nos assistindo? Zilda Maria, Deus abençoe. Fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Maria Rosalina, Deri Silva, louvado seja o nome do Senhor. A Monique Lasmata sempre conosco. Deus abençoe, Monique. Graças a Deus. Que o Senhor possa te abençoar nesta noite. Que Deus possa falar ao teu coração. Grandes bênçãos o Senhor tem para nós. Grandes milagres Deus tem para nossas vidas. E se você der lugar, o Espírito de Deus vai agir. Amém? Glória a Deus. Ronaldo Soares de Faria. Deixa eu ver quantos minutos nós temos. Estamos encerrando a apresentação, queridos. Hoje tem uma reunião também na igreja, tem que sair um pouquinho mais cedo daqui. Mas amém, vai falando para mim aí que eu vou reportando para os irmãos qual é a cidade, qual é o estado, onde você está nos assistindo. E vamos juntos aí com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. O tema de hoje é Abraão, caminhando pela fé, mesmo sem saber o caminho. Que bênção. A música aqui, ó. Assistindo aí, ó.
Ouviu? Coisa linda de Deus, rapaz. Essa música aqui é coisa linda demais. Olha que benção. É muito forte. Mas vamos lá, queridos. Deus então chama Abraão para andar com ele. Da mesma forma que Deus chama você também nessa noite para andar com ele. E quando Deus chama Abraão, que se chamava Abrão, para andar com ele, como está escrito em Gênesis 12:1, diz a palavra do Senhor: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O chamado de Deus, ele exige renúncia. O Ronaldo está dizendo que é de São Roque, Minas Gerais. Deus abençoe, Ronaldo. Glória a Deus. Eu gosto muito de Minas, viu? Passos de Minas. É o lugar que a gente sempre está indo lá na Serra da Canastra, comendo aquele queijinho especial, maravilhoso ali, que é aquele queijo que ganhou o prêmio, né? Internacional de melhores queijos do Brasil. Sempre estamos ali na Serra da Canastra, ali em Delfinópolis, como é que fala? Passos... Como é que chama lá, Sandra? Sebastião lá? Não, da Glória, como é que é? São João, né? São João Batista, né? São João Batista da Glória, uma coisa assim. São João do Glória, um negócio assim. Sempre estamos ali, tá? Comprando ali, porque a gente tem muita família. A família da minha esposa, tudo mora por ali. E o pastor amigo meu também tem uma chácara ali em Cássia. Nós sempre estamos ali naquela região. Coisa linda de Deus. Muito linda. A Furnas, né? Também as cachoeiras, enfim, lugar lindíssimo, lindíssimo. Vale a pena visitar. Amém? Então, olha só. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então, o chamado de Deus exige renúncia. Nem sempre Deus revela o plano completo da caminhada, porque se Deus revelasse o plano completo, muitos de nós já havíamos desistido da caminhada. Cida Mariana, Mancida, Deus abençoe sua vida. Camilo de Assis Neto. É o pastor Neto? É o pastor Neto? Se for, dá um toque aí. Parece que é. É o Netinho? Porque o Netinho chamava alguma coisa assim, né? Assis Neto. O Camilo, alguma coisa assim, né? Então, se for, dá um toque pra mim aí, tá bom? Deus abençoe, se for Netinho. Se não for, Deus abençoe sua vida também. Glória a Jesus. O Itzalê tá dizendo: adoro sua live. Obrigado. Glória a Jesus por isso. Ercília Costa, Gerson Oliveira, Deus abençoe. Emiliana Andrade, que bênção. Bastante pessoas aqui, estou feliz de ver vocês aqui, amados. Deus abençoe. Aqui a Vera está dizendo assim: peço oração para a minha família e para mim. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da Vera, pela vida da sua família. Clamamos por intervenção, ajuda, socorro dos céus. Que o Senhor venha sobre a vida da tua serva e abençoe grandemente, Pai. No nome de Jesus, abra os céus sobre ela, abra o céu sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Amém, Vera? Deus abençoe. Glória a Jesus. Queridos, se você quiser oração, dá um toque, a gente para tudo e vai orar. Sou eu mesmo, pastor. É isso mesmo, né? O Netinho, né? Poxa, Netinho, quanto tempo? Passei em frente da igreja ontem, a última hora. A igreja da última hora lá no... O Netinho, lá no São Judas, né? Ali perto do satélite. Satélite, né? Eu falei assim: nossa, o Netinho estava nessa igreja aqui. Eu falei: passando há um tempo, né? Você foi pastor lá. Deus abençoe, Netinho. Fiquei feliz de ver, viu? Deus abençoe, meu filho querido. Foi eu que te batizei, né? Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Reunilson Ferreira, Deus abençoe. Letícia Santos, a paz do Senhor. Deus abençoe, Letícia. Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo aí, tá? Eu quero saber aonde nós estamos chegando. Seja bem-vindo, Netinho. Deus abençoe sua vida. A irmã Cida também está dizendo: peço oração pela minha família, pastor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida da família da irmã Cida. Clamamos por ajuda, por socorro. Pedimos intervenção dos céus. Entra com providência na vida do Wagner, na vida, meu Pai amado, da tua filha, da tua serva. Ó Deus, em nome do Senhor, entra com providência naquela casa. Eu creio que o Senhor é o Deus que opera poderosamente na vida daqueles que clamam pelo seu nome. Então nós colocamos essa família em tuas mãos e declaramos a bênção em nome de Jesus. Amém? Mancida, Deus abençoe sua vida. Manda um abraço pro Wagner, Deus abençoe. Roseli Moreira, seja bem-vinda. Deus abençoe. Continuando aqui a ministração, nem sempre Deus revela o destino completo. O primeiro passo nosso em relação a Deus é obedecer.
não é saber os detalhes da caminhada. Como nós aceitamos a Jesus, nós não sabemos para onde Deus vai nos conduzir, como Deus vai conduzir. O importante é confiarmos nele. Amém? A Letícia Santos está dizendo, eu sou da Bahia. Bahia aonde? Qual cidade? Fala para nós aí, ô Letícia. Eu já fui em Porto Seguro. É a única cidade da Bahia que eu conheço. Fui lá no congresso da Visão Celular, ali do apóstolo Renê, lá em Porto Seguro. Então, conheço somente Porto Seguro. Mas fala para nós aí qual é a cidade da Bahia que você mora. Se for na capital, se for lá em Salvador, em São Salvador, lá é onde reside o meu apóstolo, o apóstolo Sóstenes. Deus abençoe sua vida, viu? Ribeira do Pombal. Glória a Deus, Deus abençoe. Que Deus possa abençoar grandemente todos vocês aí. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então, querido, quando Deus nos chama, Ele não revela todo o plano, Ele não revela todo o processo. Ele nos chama para caminhar com Ele. E agora nós vamos ter que desprender de coisas, vamos ter que abrir mão, renunciar a muitas coisas para caminhar com Ele. Então, a chamada de Deus, ela é muito clara nesse sentido. O próprio Jesus disse, né? Todo dia, toma a sua cruz todo dia e siga-me. Então, é um projeto de renúncia completa, total, absoluta e diária. Ok? A obediência, ela precede as revelações. Gênesis capítulo 12, versículo 4 diz, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Então Abraão não questionou, ele simplesmente saiu, ele simplesmente agiu. Quando nós temos uma palavra direcionada da parte de Deus para a chamada, para andar com Ele, para segui-lo, para ser um ministro, para ser um servo, para ser um anunciante da sua voz, da sua palavra. Eu lembro quando eu aceitei a Jesus, eu tinha 18 para 19 anos, hoje eu tenho 40, hoje eu tenho 58, 40 anos praticamente caminhando com o Senhor. E desde quando o Senhor me chamou, tá? Eu tive que abrir mão de tudo, projetos que eu tinha, eu abri mão de tudo para poder ingressar nessa obra missionária, nessa obra de Deus. É assim que acontece. Que nessa noite você entenda que a chamada de Deus tem uma renúncia, tá? O que Deus vai fazer através da tua vida, Ele não vai falar para você na hora. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, no início, bem no início ali, uma irmã chegou, a própria irmã que me ganhou para Jesus, a irmã Maria, a mãe do pastor Daniel, ela chegou, levantou a mão em oração, clamando, falando em línguas estranhas, disse, Deus tem uma chamada na tua vida, tu serás um pastor. Ela disse isso, foi muito claro para mim. Isso tinha acabado de chegar na igreja, fazia acho que nem uma semana, 15 dias. Então, só que Deus não falou como seria. Tudo foi desenrolando no decorrer da entrega. Quanto mais você entrega, mais Deus vai mostrando o que Ele tem que fazer na sua vida. Agora, se você não sai, se você não abre mão daquilo que você pensa, daquilo que você tem, daquilo que você é, não há como Deus realizar aquilo que Ele quer realizar na sua vida. Tá? Então, Abraão não questionou, ele agiu. A fé verdadeira, ela se manifesta em ação, em atitude. A fé não é apenas um sentimento, tá? Tem que ter uma ação, porque a ação é que declara a fé. Quando eu ajo, eu estou dizendo, olha, é isso mesmo que eu creio, é assim que vai ser na minha vida. E a Bíblia diz que Deus fez isso com Abraão. Abraão simplesmente abriu mão de tudo e saiu. Quem obedece a Deus na chamada, vê Deus agir. Quem não obedece, vai ficar só, sabe, no desejo de que Deus faça algo. Tá? E Deus, se Deus não fizer algo nas nossas vidas, a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Que nós não nos pusemos, nós nos colocamos à disposição, nós nos entregamos a Deus. Tem pessoas que aceitam Jesus e simplesmente vai para a igreja, ouve a palavra, volta para casa e pronto, acabou. Não há mudança. Mas não é essa a caminhada com Deus. A caminhada com Deus é para você se levantar, é para você se colocar à disposição de Deus. É para você conhecer a Deus. Não é nem para você fazer a obra de Deus, porque a Bíblia diz que a obra de Deus é conhecer a Deus e conhecer a Jesus, a quem Ele enviou. Isso é a obra de Deus. E por você conhecer a Deus e conhecer Jesus, Ele vai te usar no nível que Ele queira te usar. Então a preocupação de Deus nunca foi que nós venhamos fazer a sua obra. Não, a obra de Deus não é algo que o homem faça. A Bíblia diz que é Deus que faz a obra através do homem. Nós somos apenas um instrumento, uma ferramenta de Deus. Mas quem faz a obra é Deus. Nós não fazemos a obra. Quem faz a obra é Deus em nós. É isso que a Bíblia deixa claro. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma renúncia.
Tem que haver uma entrega. Quando Jesus ele é batizado no Rio Jordão e ele vai para o deserto, lá no deserto, 40 dias e 40 noites, Jesus é tentado por Satanás. A Bíblia diz que quando ele volta da tentação, depois de ter vencido o diabo, a palavra do Senhor diz que ele escolhe 12 homens. E a primeira expressão que a Bíblia diz é o seguinte: ele não trouxe esses homens para ir pregar, não. A primeira coisa que ele fez, a Bíblia diz, ele trouxe para si. Ele trouxe para estar com ele. Essa é a primeira expressão. Se você ler lá, você vai ver. O texto deixa claro. Jesus chamou para si os 12. Depois que eles conhecessem a Jesus, que eles conhecessem a Deus, aí a obra de Deus era feita através deles. Porque eles estavam cheios de Deus. Porque quem faz a obra é Deus. Nós somos apenas o canal, nós somos apenas o vaso. É Deus quem faz a obra. Não é o homem que faz a obra. Eu sei que tem um monte de pessoas aí confundindo as coisas, achando que igreja é uma empresa. Você pode ser um grande organizador, você pode ser um grande administrador, você pode ter uma igreja com 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. Tá entendendo? Mas só que, se Deus não usar você de fato para pregar a palavra dele, nós temos apenas um ajuntamento de gente. A obra de Deus não é feita com ajuntamento, a obra de Deus é feita com a palavra, com a missão da palavra. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu faço a obra de Deus, ou sou usado por Deus para fazer a sua obra, sem nem que sequer perceber. A coisa vai acontecer, porque é o próprio Deus que faz a obra através de nós. Nós só precisamos conhecer a Deus, nós só precisamos conhecer a Cristo. Esse é o grande desafio do homem, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Se nós conhecemos a Deus e conhecemos a Jesus, ele vai fazer a obra dele através das nossas vidas. E acabei de ver aqui que chegou o nosso professor de hebraico, Cícero. Deus abençoe, meu professor. Deus abençoe a sua vida, viu? A Letícia Santos está dizendo, verdade, Deus tremendo. É isso, entendeu? Deus nunca nos chamou para realizar coisas. Deus não está preocupado. Se Deus quiser ganhar o mundo inteiro para ele ganha. Tá entendendo? Não é essa a preocupação. A preocupação de Deus é que cada um de nós tenhamos experiência com ele, conheçamos a ele, vivamos na presença dele, temamos a ele. Tenhamos temor em relação aos princípios da palavra. É uma convivência com Deus e a partir daí, por essa convivência, por esse amor, por esse conhecimento de Deus, Deus vai nos usando na necessidade da sua obra. Tá? Então nunca é sobre questão de capacidade intelectual, de administrativa, para que o reino de Deus cresça. Não, o que Deus precisa de nós é homens com os corações inclinados para ele. E assim a Bíblia, eu sempre tenho dito para os irmãos, se você pegar a igreja de Atos dos Apóstolos, você vai ver que o crescimento da igreja de Atos dos Apóstolos se deu por conta das experiências que eles tiveram com o Espírito Santo. Quanto mais experiências eles tinham com Deus, mais Deus usava eles. Tanto que quando a igreja para de buscar a Deus, cessa-se os milagres, cessa-se a obra de Deus. Porque a obra de Deus não é feita pelas mãos humanas. A obra de Deus é feita pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito Santo através de nós. Então, o grande chamado para mim, para você e de Abraão foi conhecer a Deus. E conhecer a Deus implica em abrir mão de nós mesmos. Implica em abrir mão das nossas vontades. Implica em abrir mão dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Tá? Implica em tudo isso. Quanto nós estivermos apegados àquilo que nós queremos para nós mesmos, Deus nunca se revela, Deus nunca se manifesta. Porque Deus precisa que nós renunciemos. Então essa é a grande chamada a partir de Deus. Eu quero ir lá para a África. O camarada nem tem vida com Deus, vai para a África. Chegando lá se perde. Eu quero ir lá para a Europa, eu quero fazer a obra de Deus na Europa. Mas nem tem vida com Deus. Como é que vai para a Europa, meu Deus do céu? Vai fazer o que lá na Europa? Se não tem nem conhecimento de Deus, não tem conhecimento do Espírito Santo, não tem conhecimento de Jesus, não se entregou, não renuncia, não abre mão das coisas, vai fazer o que lá? Vai ser, com certeza, apedrejado lá. Amém? O Tito está dizendo, Raimundo de Aracaju. Aracaju, onde que é Aracaju, meu Deus? Agora me deu um branco aqui, o Tito. Fala para mim aí, tá? É Recife? Como é que é? Pernambuco? Onde que é Aracaju, Israel? Sergipe? Tem um professor aqui também. Sergipe. Deus abençoe, Tito. Olha lá, colocou aqui embaixo. Olha, já acertou na hora, hein? Você tá bom, hein, rapaz? Geografia, que benção, hein? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Tito. Seja bem-vindo. Deus abençoe vocês aí de Aracaju. Glória a Deus. Sergipano. Maravilha. Tô feliz de saber que nós estamos chegando em Sergipe também. Olha que bênção. Glória a Deus. Maravilha. Então Deus, ele faz promessa, querido, para nós, no momento em que nós vamos desenvolvendo a nossa relação com ele, a nossa relação de intimidade, de
aprofundamento. Quanto mais nós nos entregarmos, mais Deus entrega os planos, os projetos deles para nós. Quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele chega e entra num dilema. Escuta bem, já imaginou Deus em um dilema? Qual que era o dilema que Deus entrou quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra? Ele disse: contarei ao meu servo Abraão o que eu irei de fazer. Olha isso. Ele conversando com o Espírito Santo, com Jesus ali na Trindade Santa. Vou contar, não vou contar, conto, não conto. Haja vista que ele é um homem que vai ser um grande na terra, o pai da fé, vai ser o pai de grandes famílias. E eu vou fazer isso, e será que eu conto, será que eu não conto? Olha o dilema de Deus. E aí Deus chega à conclusão e diz: não, eu preciso partilhar para ele o que eu vou fazer, porque ele vai ser um grande na terra, ele já tem uma chamada linda, ele já tem correspondido a essa chamada até então. E aí então Deus vai lá e conta para Abraão. Olha que coisa linda, gente. Então, Deus ele vai contando as coisas para nós na medida em que nós vamos nos entregando para ele. Se você quer mais de Deus, entregue mais de você. Se você quer que Deus se revele para você, então revela o seu coração para ele. Ah, pastor, mas ele sabe tudo. Lógico, ele sabe. Ele sabe tudo. Mas o problema não é o que ele sabe. O problema é o que você não sabe. Você não sabe que em muitos dos problemas que nós vivemos e colocamos culpa nas pessoas, a culpa está em nós mesmos e precisa ser tratada. E quando nós contamos para Deus, Deus nos coloca em nosso lugar, porque Deus não alisa, Deus não passa pano, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Quando Abraão pecou, Deus bateu de frente. Quando Moisés pecou, Deus bateu de frente. Quando Davi pecou, Deus bateu de frente. O problema é esse, é que se você não conta a sua situação para Deus, você sempre vai ser vitimizado pela situação de colocando culpa nos outros. Mas quando você conta para Deus, a palavra vem e a palavra esfrega a verdade em você. E quando você é confrontado pela palavra, aí você tem que mudar. Amém? Por isso que tem que ser contado tudo para Deus. Não é porque ele não sabe, não. Ele sabe muito bem. Você acha que quando Deus chega no Éden e diz: Adão, Adão, onde você está? Você acha que Deus não sabia onde ele estava? Deus sabia onde estava, mas Adão não sabia. E Deus queria que Adão se localizasse. Adão estava fora da presença. Adão havia se perdido por causa do pecado. Nós, por causa do pecado, nós nos perdemos. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. E é isso que Deus muitas vezes quer que nós enxerguemos quando nós confessamos, quando nós colocamos diante dele o nosso problema, quando nós acusamos as pessoas. O próprio profeta Isaías, quando ele chega diante de Deus, antes dele ver a glória, ele sai falando mal de todo mundo. Ele sai dizendo que o povo que ele habitava é um povo de impuros lábios, que o sacerdote era isso, que o sacerdote era aquilo. E foi falando até a hora do impacto. Quando ele viu a glória, ele disse: ai, Senhor meu, ai de mim que vou perecer. E aí ele começa a contar, a relatar a vida dele. Então, quando nós confessamos para Deus, quando nós falamos com Deus, o que acontece? Nós começamos a ver quem somos diante da palavra. Porque a palavra de Deus, ela não alisa ninguém. Não existe queridinho nem queridinha na palavra de Deus. Amém? Amém? Deixa eu ver aqui. Letícia Santo, Tito está dizendo a verdade, irmão. Peça para um minuto, para Deus participar. Peça, professora Jana também está aqui. José Maria, olha só, bastante pessoas aqui, gente. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Então Deus faz promessa no meio da caminhada. Gênesis 12, 2, 3 diz: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse versículo aqui cumpre-se literalmente em todas as grandes famílias. Amém, gente? Em todas as grandes famílias da terra. Implica. Eu perco o raciocínio que vocês falam aí. Quando Abraão recebe essa promessa, nós temos que entender que Abraão foi o pai das 3 grandes famílias relacionadas a Deus, tá? Que nós vamos ver que é o pai do islamismo, do judaísmo
e do cristianismo. Então todas essas três famílias descenderam de quem? De Abraão. E hoje nós estamos vendo o que está acontecendo lá nos países islâmicos, que muitas pessoas estão tendo revelação de Jesus, muitas pessoas estão sendo... o próprio Jesus está aparecendo para elas lá, tá entendendo? Isso tudo é promessa de Deus feita a Abraão, ok? Nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Então, Abraão recebe essa promessa na caminhada. Na medida em que ele se dispõe a sair da inércia, sair da vida humana, cotidiana dele e a andar com Deus, a fazer a rota divina, Deus começa a se revelar e Deus começa a mostrar o que fazer. Deus não vai passar o mapa todo para nós. Deus não vai falar tudo para nós. Se Deus falasse tudo para Abraão, Abraão não iria adiante. Se Deus falasse para Abraão que ele ia ter um filho com 100 anos, que quando depois ele ia pedir o filho para matar o filho, Abraão não ia. Ele não ia. Tá? Então Deus vai se revelando na medida em que nós vamos nos entregando. A caminhada, o caminhar com Deus é uma entrega total, é uma entrega diária, é uma entrega que na medida em que nós nos entregamos, Deus vai se revelando, Deus vai falando, Deus vai mostrando. E essa preocupação de não revelar tudo de uma vez é que nós não conseguimos simplesmente lidar com essas informações, sabendo que amanhã ou depois vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro na nossa vida. Então Deus vai entregando ao passo em que nós vamos nos fortalecendo na fé e na caminhada. Então Deus faz uma promessa para Abraão. Deus não chama sem promessa. Toda a chamada de Deus existe uma promessa. A primeira promessa da chamada de Deus é sobre a vida eterna. É sobre nós estarmos com Ele para sempre. É sobre morar com Ele nas mansões celestiais. É sobre governar com Cristo no período milenar. Então toda a chamada de Deus, ela está sendo amparada por uma promessa. As promessas de Deus é que sustenta a caminhada. Por nós sabermos o que nós temos o direito de receber nessa caminhada, é onde nós firmamos os passos com Deus. Os próprios discípulos no passado chegam para Jesus e disseram: mestre, deixamos tudo para te seguir. E agora? O que nós vamos ganhar com isso? Porque sim, o homem, o ser humano, ele sempre quer saber o lucro, a vantagem dele. Ninguém deixa de ser alguma coisa para ser outra coisa se não tiver vantagem. A gente sempre é movido por vantagens. E a caminhada cristã, ela é movida por promessas. Quando nós aceitamos ao Senhor, vem promessa de libertação. Quantas pessoas estão nas drogas e vêm para Jesus e elas creem o quê? Eu vou me libertar, o Senhor vai me libertar, o Senhor vai arrancar isso de mim. Uma pessoa que não tem paz, quando ela vem para Jesus, o que ela pensa? Ele é o príncipe da paz, ele vai me dar paz. Então sempre a gente quer alguma coisa. As pessoas que chegavam diante do Senhor naquela época, multidões mais multidões, iam muitas vezes por conta do pão, por conta da transformação de vinho, por conta dos milagres, das libertações. Então, o próprio Jesus, ele confronta os discípulos e diz: muitos estão me seguindo pelo pão que perece. Me segue pelo pão que permanece. Então, nós sabemos que a caminhada com Deus, ela é pautada, ou ela é sustentada por promessas. Muitas promessas. Muitas são as promessas que Deus fez para nós. E não foi diferente com Abraão. Então, Deus deu promessa para Abraão e essas promessas sustentavam a sua caminhada. E a partir dessas promessas, ele estava sempre firme, sabendo que o Deus que ele servia era um Deus fiel, que no tempo determinado, no tempo certo, aquilo de fato ocorreria. E como aconteceu. Quando nós falamos sobre Abraão, nós precisamos entender que a terra que Deus prometeu para Abraão, Abraão recebeu. Abraão viveu na terra de Canaã. Abraão gerou o seu filho na terra de Canaã. Abraão ofereceu a Deus o seu sacrifício na terra de Canaã. Tudo foi na terra de Canaã. Até o momento em que houve a crise, a fome, e José no Egito, agora sendo governador, leva os seus descendentes para o Egito. Mas eles já estavam estabelecidos conforme a promessa que Deus havia dado para Abraão. Então tudo que Deus prometeu para Abraão, Deus cumpriu à risca. Então a caminhada com Deus está pautada por promessas. Por isso, querido, que quando eu digo para você que você precisa andar com Deus, você precisa começar a firmar os seus passos em andar com Deus, eu não estou dizendo que você vai só ter problema, de jeito nenhum, pelo contrário. Você andar com Deus como é que eu posso dizer? É muito tremendo, porque o Senhor vai te vestindo, te revestindo, vai te guardando, resguardando, protegendo e te dando promessas
que te dá esperança de caminhada. É difícil você ver um cristão cheio do Espírito Santo, um cristão que tem conhecimento da palavra, tá desanimado. Pode ter problemas, mas nunca vai ficar paralisado, desanimado, morto, não vai. Por quê? Porque as promessas de Deus faz com que ele se firme na caminhada. Então, toma posse disso nesta noite. Quem anda com Deus carrega propósito. Porque as promessas sustentam a nossa caminhada. As promessas de Deus, a esperança da nossa vocação. A Bíblia diz que nós teremos corpos glorificados. A Bíblia diz que nós teremos corpos imortalizados. Nós seremos imortais. Tá entendendo? Então tudo isso são promessas que só Deus pode dar para alguém. Só Deus. Nenhum homem pode dar uma promessa dessa. Qual homem que pode dar? A ciência está desesperada, tentando fazer com que as pessoas vivam para sempre. Então, estão congelando corpos, né, pagando milhões para que esses corpos fiquem esperando até a hora que a ciência vai descobrir a maneira de fazer com que eles tenham vida novamente. E o Senhor chega, simplesmente diz para mim e para você que aquele que crê nele tem a vida eterna, não morrerá, mas passará da morte para a vida. Isso deixa claro para nós que são promessas tremendas, poderosas, que o homem não pode jamais dar. Então isso firma, isso fortalece a nossa caminhada. Por isso que quem não conhece essas coisas, quem não toma posse dessas coisas, desanima e enfraquece. Quem está baseado apenas nas bênçãos humanas, financeiras, do dia a dia, chega uma hora que desanima. Porque as bênçãos humanas, elas são interessantes para um momento da nossa vida. Só que depois, passou aquele momento, acabou. Perdeu a essência. Eu lembro que quando eu era recém-casado, minha mulher falava, eu quero ter uma casa grande, eu quero ter uma casa grande. Aí nós fizemos uma casa grande. Agora hoje ela está dizendo, não, eu quero uma casa menor. Eu não consigo lidar com essa casa grande, limpar essa casa grande. Então, as bênçãos que nós temos nesse mundo, elas são para um tempo. Passou aquele tempo, acabou. Então, quem vive a sua vida de fé baseada nas coisas dessa terra, logo, logo perde o ímpeto. Porque as coisas... a alegria das coisas passa rápido. Mas agora a alegria da salvação não passa. A alegria da vida eterna não passa. A alegria de saber que nós vamos estar com Cristo para sempre não passa. Então, a caminhada cristã está baseada em promessas, e promessas tanto físicas, humanas, quanto promessas espirituais. E são essas promessas espirituais que fortalece a nossa caminhada, que dá ânimo, que dá ímpeto, que dá satisfação, alegria de nós caminharmos na presença do Senhor. Tá bom? Então, caminhar com Deus não isenta muitas vezes as pessoas de dificuldade. Porém, essas caminhadas com Deus traz para nós esse desejo de saber que Deus nos garantiu promessas. Então, caminhar com Deus não isenta a dificuldade. Gênesis 12:10 diz, e havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto era grande a fome na terra. Então, Abraão, na terra de Canaã, já vivendo na terra da promessa, que Deus havia dito que era para ele sair de Ur dos Caldeus e para ir para Canaã, chegando lá ele teve crise. Ele teve problema. Isso deixa claro para nós que mesmo recebendo as promessas terrenas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter dificuldades. E a Bíblia diz que por conta disso ele teve que ir para onde? Para o Egito. Mesmo obedecendo a Deus, você vai enfrentar crises. A fé, ela é atestada muitas vezes nas adversidades. Não tem como você provar que você é de Deus se você não passar por uma crise uma hora ou outra. Tá? Porque é o fato de você passar nessas crises e a tua firmeza nessas crises que vai declarar para você e para todos os que estão do seu lado, do seu redor ali, que você de verdade é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que entendeu a chamada, que está disposto a pagar o preço da caminhada. Tá? Então a fé é testada nas adversidades. Nem toda dificuldade que nós enfrentamos é a ausência de Deus. Pelo contrário, o Sadraque, Mesaque e Abednego foi lançado na fornalha de fogo ardente, eles estavam cheios de Deus. Tanto estava que Deus foi lá dentro. Daniel estava cheio de Deus, e no entanto ele foi lançado na cova. O problema é que hoje está acontecendo, está tendo um evangelho aí, um evangelho meio diferente. Né? Paulo diz, olha, se alguém vier anunciar um evangelho que eu não vos anunciei, seja anátema. Qual que é o evangelho que Paulo não anunciou? O evangelho de facilidades. O evangelho de que você não precisa sofrer, que não tem sofrimento, que tudo vai dar certo, que você só tem que se dar bem. Não é isso. A chamada cristã nunca disse que seria assim. O próprio Jesus diz, no mundo tereis aflições,
mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o próprio Evangelho deixa claro para nós que a caminhada vai ser ardorosa, vai ser sofrida. Porém, Deus vai estar lá conosco. Nem sempre o fato de nós estarmos na crise declara que Deus não está com a gente. Jó entrou na maior crise e Deus estava com ele na crise. Então, nesta noite, compreenda isso, que na sua caminhada cristã, a crise não quer dizer que Deus não está lá, tá? Os discípulos estavam no barco com Jesus, passando para o outro lado do lago de Genezaré, diz a Bíblia, e no meio da travessia veio um grande vento, veio uma grande chuva, e no entanto, o barco quase foi a pique, e Jesus estava dormindo na proa do barco. Então, deixa claro, quer dizer, mesmo com Jesus dentro do barco, a tempestade veio. Então, para nós, devemos entender isso. A caminhada com Deus não nos isenta das dores, do sofrimento. Amém? Por isso, creia que o Senhor Jesus tem grandes bênçãos na sua vida. O Souza está dizendo muito para orar por ele ou por ela. Souza. Põe para mim o seu nome, por favor, ô Souza, só para mim saber se é homem, se é mulher, porque só com o sobrenome fica difícil, tá bom? Eu vou orar assim, já vou orar. Sem trabalho e muitas dívidas, meu Deus. Me chamo Souza, irmão. É homem, né? Vamos orar então. Pai, nós oramos nesse momento pelo Souza. A tua palavra, ele está dizendo aqui que ele anda endividado e por conta disso, meu Pai, muita ansiedade, muita depressão, muita insônia, muitos anos sem dormir. Nós clamamos pela ajuda do céu sobre a vida do teu filho. Que o Senhor abra os céus, abra uma porta de provisão para ele, Pai, no nome de Jesus. Nós cremos no milagre, nós cremos na bênção, nós cremos que o Senhor é o Deus que abre portas aonde nem sequer tem porta. O Senhor é o Deus que faz grandes coisas. Então nós oramos pelo teu filho, declaramos sobre ele nessa noite a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Amém, Souza? Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Deixa eu só ver como é que tá aqui, sem trabalhos e muitas dívidas, mas Deus vai abrir as portas para você, tá? Glória a Jesus, bem cansado, só pensa em sumir, só vem pensamentos negativos, então creia no Senhor. Esse é o grande desafio nosso, quando todas as portas estiverem fechadas, clame ao Senhor. A Bíblia diz, o salmista diz, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você precisa crer no Senhor. Se você não crer, não há como você sair dessa situação. Então creia no Senhor, coloque o seu coração nele, busque a ele, como diz a Bíblia, coloque a tua boca no pó, quem sabe haverá para ti esperança. Já ministrei aqui sobre sementeira. Muitas vezes as pessoas não plantam no reino e depois não tem colheita. Muitas vezes as pessoas plantam coisas ruins e depois querem colher coisas boas, não tem como. Então, muitas vezes precisam confessar, pedir perdão para Deus e alinhar sua vida com os céus. Não tenha dúvida que Deus vai te abençoar. O nosso Deus é um Deus muito abençoador. Porém, Ele quer de nós um alinhamento, tá bom? Então, na hora que a coisa aperta, não adianta desesperar, não adianta chorar, não adianta reclamar. Tem que ser humilde e buscar a presença do Senhor. E Deus vai agir. Amém? Deus abençoe. Deus, Ele restaura mesmo quando nós falhamos. Gênesis 13, 3, 4. E fez a sua jornada do sul até Betel, até o lugar aonde ao princípio estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, e até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abrão invocou ali o nome do Senhor. Abrão errou, mas voltou para o altar. Caminhar com Deus inclui recomeços. Todos nós, na nossa caminhada, vamos falhar em algum tempo. A Bíblia diz que quando Abraão tem o seu filho ali, Ismael, né, com a sua escrava aqui, que era escrava da sua esposa, ele trouxe um grande problema para a casa dele. Mas mesmo assim, Deus honrou. Abraão voltou realmente à presença de Deus, ao propósito de Deus, e Deus honrou a vida dele. Então nós vamos falhar na caminhada, não tenha dúvida. Tá? Nós como cristãos, nós vamos falhar. Isso deixa muito claro a nossa falha, o quanto nós somos falíveis, o quanto nós somos homens necessitados da graça e da ação de Deus. Porém, quando isso acontecer, nós temos que ser humildes o suficiente para reconhecer e pedir perdão para Deus. A caminhada cristã, a caminhada com Deus, ela é baseada nesses acertos e nesses erros, e nesses consertos. Quando nós falhamos, precisamos urgentemente buscar a presença do Senhor, pedir perdão
e reconhecer os nossos pecados, colocar diante do Senhor. E a Bíblia diz que quando isso acontece, há uma restauração. Então Abraão, ele restaurou, ele buscou o altar antigo, ele levantou a adoração a Deus, ele confessou, ele pediu perdão para Deus, nessa caminhada, para que Deus então levasse ele adiante. Ninguém vai adiante se não reconhecer os seus erros. Ninguém vai adiante com Deus se não confessar os seus pecados. Existem muitas pessoas hoje que estão paralisadas no reino, porque não reconhecem os seus pecados, porque não pedem perdão. E a caminhada cristã não é sobre a perfeição nossa, mas é sobre a graça, a misericórdia, o sangue derramado. Quando nós fazemos valer isso e reconhecemos isso diante do Senhor, simplesmente a nossa caminhada, ela volta, né, a ser praticada novamente, porque nós não ficamos paralisados. Aqueles que ficam paralisados na caminhada é porque pecam e não confessam, não pedem perdão. Então a caminhada cristã, ela não é sobre perfeição, mas é sobre você reconhecer que você precisa confessar os seus erros diante do Senhor, tá? Quem anda com Deus aprende a confiar nas escolhas divinas. Deus, ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você. Deus, ele sabe. Em Gênesis 13:9 diz: Eia, toda a terra não está diante de ti. Ora, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Sem questionar, sem discutir religião, política aqui, né? Nós vamos ver ali a contenda entre Abraão e Ló. E quando começaram a ter briga dentro do lar, a família deles estavam ali entrando em contenda. E a palavra de Deus diz que Abraão, sem nenhum medo de ter uma escolha errada, ele chama Ló e diz: olha, a terra é grande, está tendo problema entre nossas famílias, então se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então ele determina, a bênção dele não está baseada na geografia, a bênção dele está baseada na caminhada com Deus. A tua bênção não está porque você tem o emprego A, o emprego B, porque você faz parte dessa igreja ou da outra igreja. Não. Não é a geografia que determina a sua bênção. O que determina a sua bênção é Deus. É Deus que determina a sua bênção. E se você estiver nele, aonde você estiver, você será abençoado. O próprio Deus, quando ele escreve lá no Deuteronômio 28, lá ele fala sobre as bênçãos, ele diz bendito serás no campo, bendito será na cidade. Isso quer dizer o quê? Que alguém que está na roça pode dizer: eu estou aqui mal porque eu não moro na cidade. Tem muitos que estão na cidade hoje e estão dizendo: eu estou mal aqui porque eu não moro na roça. Na verdade, não é a geografia que determina a bênção, mas é o Deus que você serve que determina a sua bênção. Se você está disposto a caminhar e fazer o que ele manda, obedecer a sua voz. Abraão tinha convicção disso. Ele tinha tanta convicção disso que na guerra dos 318 homens, já ministrei sobre isso, quando eu falei sobre o dízimo. Ele chegou para o rei Abimeleque e disse para ele assim: olha, eu não quero nada, salvo o que os meus servos comeram no caminho. Para quê? Para que amanhã ou depois você não diga que você me enriqueceu. Olha a preocupação de Abraão. Porque ele entendia que Deus que ele servia era o Deus que o enriquecia. Era o Deus que abençoava, que não importava onde ele estivesse. E foi nessa visão de fé que ele falou para Ló: se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. E a Bíblia diz que Ló olhou, viu a campina regada, onde habitava Sodoma e Gomorra, e foi para lá. E Abraão ficou com os campos, ficou com os desertos, ficou com as montanhas, com os vales seco. E, no entanto, Ló se complicou. Está entendendo? Porque ele escolheu pela vista, pelo olhar, não por Deus. E Abraão escolheu por aquilo que Deus permitiu que ele caísse. E a Bíblia diz que ele prosperou. Então caminhar com Deus é isso, querido. Quem anda com Deus aprende a confiar nas escolhas divinas. Se Deus determinou algo para a minha vida, para a tua vida, é aquilo. Não adianta você correr. O pessoal do passado dizia: se Deus te deu uma cruz para você carregar, não adianta, é a tua cruz. O que você tem que fazer é caminhar na presença de Deus, andar certinho, para que Deus te prospere. Porque uma coisa é você querer chegar, alcançar na tua força. Outra coisa é você ser abençoado por Deus. Quando Deus abre as janelas, quando Deus prospera. Então a caminhada com Deus, ela vai passar por essa ação aqui. Você esperar Deus escolher. Saber que aquilo que Deus tem para você é o melhor. Amém? Deus renova promessas na caminhada também. Gênesis 13, 14 e 15. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Olha isso. A gente, quando lê a história de Abrão e Ló, percebe
que a presença de Ló atrasou a bênção de Abraão. Porque quando Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus, Deus diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei. Sabe o que aconteceu? Saiu junto com Abraão ali o seu pai, Terá, e saiu também o seu sobrinho Ló. Deus chamou Abraão, ou Abrão na época, mas ele levou junto o seu pai, e ele levou também o seu sobrinho. O seu pai morreu no meio do caminho. Na próxima cidade o pai morre. E depois, o que acontece? Ló impede a ação de Deus na vida dele. A Bíblia diz que depois que Ló se apartou dele, foi que Deus então veio e falou com Abraão. Isso quer dizer que houve um silêncio, porque ele havia cumprido a ordem, mas não a ordem 100%. E é isso que nós precisamos entender. Quem caminha com Deus tem que cumprir o chamado e a ordem de Deus 100%. Porque se nós não cumprirmos 100% do que Deus mandou, nós vamos ficar suspenso. Nós vamos ficar, enquanto nós não completarmos a tarefa, Deus não tem como se revelar e se manifestar o todo, completo, aquilo que Ele quer na nossa vida. E é por isso que Gênesis 13 diz: e disse o Senhor a Abrão depois que Ló se apartou dele. Depois, quer dizer, quando Ló estava, Deus não havia dito, Deus não havia falado. Então a minha caminhada vai exigir que algumas coisas se apartam de mim. Algumas coisinhas que não agradam a Deus tem que sair da minha vida, senão Deus não vai falar, senão Deus não vai mostrar. Enquanto você estiver andando com Deus, fazendo as suas vontades, os seus desejos, porque a ordem era: deixa a sua terra, deixa a sua parentela. Mas que negócio é esse? Eu estou deixando a minha parentela, mas estou levando parente comigo. Então não estou deixando a minha parentela. Amém, Jesus? Então põe isso. É mais ou menos aquela ideia que as pessoas dizem, né? Fulano de tal saiu do Egito, mas o Egito não saiu dele. Olha quem está aqui, a Sandy. Pai, Senhor, Sandy, Deus abençoe a sua vida, varão. Então é isso que nós vamos entender. Deus só vai falar plenamente conosco quando nós deixarmos aquilo que é embaraço, que é tropeço. A Bíblia fala, deixa claro lá em Hebreus, deixando de lado todo embaraço e todo pecado que tão de perto nos assedia, e corramos a corrida que está proposta. Então nessa caminhada com Deus, essa chamada que nós temos de caminhada, nós precisamos abrir mão daquilo que nos segura, que nos impede, que atrapalha a revelação de Deus na nossa vida, tá ok? Então ele levanta agora os seus olhos, olha desde o lugar onde está, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque todas essa terra que vês se hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. Então a partir de onde ele estava ali, Deus já começa a determinar a geografia que ele haveria de habitar depois que Ló se apartou dele, depois que ele ficou completamente na chamada, porque a chamada era: sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrei. Já tinha chegado, ele nem sabia que havia chegado já no lugar, ele já estava lá no lugar, só que porque ele tinha embaraço, porque ele tinha ouvido a voz de Deus e feito mais ou menos o que Deus havia dito, ele não entenderia, não saberia que aquele é o lugar já da bênção. Mas quando o mal saiu, quando se apartou dele, Ló, aí Deus diz: agora levanta os teus olhos, porque tudo isso aqui que eu vou te dar. Então Deus fala novamente no processo. A separação pode ser estratégica. Deus amplia a visão de quem permanece fiel. Quem for fiel, Deus vai alargar a visão. Deus vai ampliar a visão. Quem for infiel, simplesmente vai ficar cego. Ao invés de ver, né, não vai ver. Ao invés de aumentar a visão, vai diminuir a visão. Por quê? Porque é infiel. Os infiéis não vão conseguir enxergar o plano de Deus. Foi por isso que Ló, olhando para Campinas, ele desejou a Campina. Não sabendo ele que ali havia uma cidade pervertida, do qual ele teria que conviver com aquilo. A Bíblia diz que Deus só livrou o justo Ló, que vivia com o coração amargurado e todos os dias ver a maldade que aquele povo fazia. Ele foi viver num lugar onde o cristão, o servo de Deus, jamais pode habitar. Imagina você habitando num lugar onde tem um monte de maldade. Eu imagino mais ou menos aquelas pessoas que moram ali no Rio de Janeiro, naquelas favelas onde são dominadas pelo tráfico, e as pessoas são cristãs, elas veem aquelas maldades. Imagina como é que aquelas pessoas se sentem, os cristãos, como é que eles se sentem, vendo a maldade sendo praticada todo dia, toda hora, todo momento ali. Era assim que Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Vocês entenderam? Por quê? Porque ele olhou pela carne, porque ele não tinha visão de Deus. Mas Abraão não. Abraão, ele decidiu
pelaquilo que Deus decidiu para ele. Qualquer um de nós, hoje, iríamos escolher pelos olhos, iríamos escolher as campinas regadas, e não os montes e os vales e os desertos. Mas Abraão deixou Deus escolher. Quando Ló escolheu a campina, ele disse, o que Deus tem para mim é isso aqui. E é isso aqui que Deus vai me abençoar. E Deus abençoou grandemente a vida de Abraão. Tá? Então, caminhar com Deus exige perseverança nas promessas. O que Deus falou, Deus vai fazer. Aconteça o que acontecer, Deus vai cumprir. Tá entendendo? Porque Deus não é homem para que minta. A caminhada com Deus, se Ele diz que vai fazer, Ele vai fazer. Eu não sei a hora, não sei o tempo, mas o que Ele prometeu, Ele vai fazer. Então levou fora e disse, olha agora para os céus, conta as estrelas. Primeiro ele mostra a geografia, depois ele manda olhar para o céu, porque a bênção de Abraão não se limitaria àquela geografia. E não é. E hoje está claro, o fato de nós sermos filhos de Abraão, por meio da fé, deixa claro que as promessas de Deus iam além do natural. Ia além daquela geografia mostrada. Quando ele levantou os olhos e contemplou a geografia onde ele estava. Deus disse, olha, já viu a geografia? Agora olha para o céu. Ele olha para o céu. E Deus diz, conta as estrelas. Se é que você consegue contar. Se é que possa contar. Ele disse, assim será a sua descendência. E creu ele no Senhor. E Deus imputou isso como justiça. Uma coisa tão absurda para aquele momento, para quem não era nem pai, para quem não tinha nem filho. De repente, olhar para as estrelas e dizer, assim será a sua descendência. Uma coisa absurda para ele. Mas a Bíblia diz que ele creu. O homem era diferenciado. Porque para crer numa situação dessa, porque crer quando tudo está certo, quando tudo está bem, quando a conta bancária está recheada, quando tudo... Isso é fácil crer. Duro é crer quando tudo está ao contrário, quando tudo diz não. E era isso que era a situação de Abraão. E a Bíblia diz que porque ele creu nessa condição, Deus imputou isso como justiça. Quer dizer, Deus bateu o martelo e disse, vai acontecer, na hora certa vai acontecer e acabou. E Abraão continuou vivendo ali, debaixo dessa expectativa de ser um grande pai. Não apenas um pai exaltado, como era o nome dele, Abraão. Depois Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de multidões. Tá entendendo? Pai de multidões, porque ele creu. E isso foi imputado como justiça. Essa é a caminhada com Deus, querido. A promessa parecia ser impossível, porém a fé não depende das circunstâncias. Crer é permanecer mesmo sem ver. Lembra de Tomé? Tomé é o símbolo do incrédulo. Tomé disse, falava de Tomé, ontem Jesus veio aqui na nossa reunião, no nosso culto, Tomé apareceu aqui, Tomé. Foi uma bênção. Tomé disse, eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar nos seus cravos. Quando foi no outro dia, não faltou do culto, porque naquele dia ele faltou. Os Tomés é sempre assim, eles faltam dos cultos, eles faltam das reuniões, eles faltam das células, eles faltam dos ensinamentos, eles faltam dessas coisas. Falou que coisa de Deus, os Tomés faltam. Agora, quando tem um mover diferenciado, aí os Tomés vão, porque eles querem ver. Os homens chegaram para Jesus e disseram assim, mestre, faz para nós aí um sinal grande aí, que a gente vai crer no Senhor. Jesus disse, nenhum sinal será dado para essa geração incrédula, a não ser o sinal de Jonas. Entendeu? E Tomé chega no dia seguinte, Jesus aparece, e aí, na reunião, no culto da noite, e Tomé esconde, com certeza, com medo, né? Porque ele sabe, agora vai complicar a minha vida. Eu falei para ele que eu só cria se eu visse, e Jesus agora chegou, e Jesus chama, ele diz, Tomé, Jesus não tem esse negócio não, querido. Não tem. Hoje em dia, para você falar com alguém, para chamar a atenção de alguém, você tem que falar quietinho, escondidinho, ninguém pode saber que você falou. Deus não era assim não, filho. Se tivesse que repreender, era na hora. Lembra que Jesus repreendeu Pedro? Para trás de mim, Satanás. Tem esse negócio de marcar reunião no meu gabinete, porque ninguém pode saber o que eu vou falar. Não. Tomé, no meio de todo mundo. O que você falou ontem, Tomé? Você falou que só acreditava se tocasse? Então vem aqui agora e toca no meu escravo. E vê que sou eu mesmo, Tomé. Tomé, sede crente, se não incrédulo. Amém? Crer é permanecer mesmo sem ver, queridos. Está
acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja? As pessoas só creem em se ver. Incrível. Mas Deus está te chamando para uma caminhada. Para uma caminhada que você e ele é algo totalmente pessoal. Eu tenho costume dizer o seguinte: existe receita de princípio, mas não existe receita de comunhão. Cada um desenvolve a sua comunhão com Deus. O meu particular com Deus é eu e Deus. O seu particular com Deus é você e Deus. Tem uns que dizem assim: não, mas eu tenho que acordar todo dia às 5 horas da manhã. Outros dizem: eu não acordo às 5 horas da manhã, mas todo dia meio-dia eu estou lá falando com Deus. Cada um com Deus. É você e Deus. Amém? Então desenvolva essa caminhada com Deus. Desenvolva a sua caminhada com Deus. Conheça Deus. Busque a Deus. Aprenda sobre Ele. Se entregue para Ele. Confia nele. Porque Deus nos chamou para fazer essa caminhada, essa rota de andar com Ele. Deus prova aqueles que caminham com Ele. Deus quer saber. Ah, pastor, mas quer dizer que Deus então não sabe? Deus sabe. Mas você não sabe. Você não sabe. Todas as provas e os testes que você passar não é nada para provar para Deus, porque Deus sabe tudo. Mas você não sabe. Você não sabe. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus aqui. Ou então provou Deus. Porque Deus ninguém tenta, né? Essa expressão aqui está errada. Se o meu professor Cícero estivesse aí, ele ia poder me ajudar nessa explicação aqui em hebraico. Que ele é o professor de hebraico, ele conhece tudo esse negócio aí. Eu não tenho conhecimento nenhum. Mas essa palavra não está correta aqui. Não é tentou, é provou. Existe diferença entre tentação. Para nós, tá? Para o português existe diferença entre tentação e prova. Deus provou Abraão e disse a Abraão: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque é quem amas, e vai até de Moriá. Você percebe que nessa conversa da caminhada, Deus não deixa dúvida para Abraão o que ele quer que Abraão faça. Primeiro, olha só, ele disse-lhe Abraão, ele disse: eis-me aqui. E Deus disse para Abraão: toma agora o teu filho, o teu único. Por que o único? Ele tinha outro. Porque para Deus, o outro era da carne. E tudo que é da carne não é dele. Vocês entenderam ou não? Então não tem dúvida aqui. Abraão sabia. Porque Abraão poderia dizer assim: não, já que Deus está me pedindo um filho, eu vou levar Isaque. Ou vou levar Ismael. Já não é muito bem aceito mesmo. O Ismael já veio de uma confusão. Já trouxe problema para minha casa. Eu vou levar Ismael e vou sacrificar no altar. Ele disse: não. O teu único filho que você tem foi o filho que eu te dei, gerado por promessa. Tá entendendo? É esse filho, o teu único filho. Aí ele diz: o filho é quem amas. Você percebe que Deus vai tirando todas as dúvidas do coração de Abraão, que tinha que ser o Isaque. E vai à terra de Moriá e oferece ele ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te darei. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: Deus não fez isso para ele, para satisfazer uma expectativa dele. Deus sabia que Abraão ia. Deus sabia que Abraão daria. Sabe por quê? Porque Abraão caminhava com Deus. E na caminhada com Deus, Deus conhecia o coração de Abraão. Em nenhum momento Deus fez isso para satisfazer a expectativa dele em relação a Abraão. Se Abraão ia cumprir ou não. Entendeu? Então por que Deus fez? Porque Abraão não sabia que ele tinha tanta fé. Deus precisava mostrar para Abraão que ele tinha fé suficiente para ser o pai de uma grande multidão. Fechou? Entenderam ou não? Foi por isso. Lembra de um outro episódio? Eu sempre gosto de contar entre esse episódio e o episódio de Pedro. O que Pedro diz? Pedro diz assim: eu vou contigo até a morte. Jesus disse: não vai não. Tá entendendo? Pedro dizia, achava que ia, mas não ia. Jesus disse: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então é muito claro para mim e para você que Deus sabe tudo, mas ele precisa provar para nós quem nós somos. Então a prova revela o nível da entrega. Deus não quer apenas as bênçãos, Deus quer o nosso coração. Tá? Deus não quer a nossa entrega em si, Deus quer o nosso coração entregue.
E a fé de uma pessoa verdadeira entrega tudo. Primeiro ele entrega a sua vida, e depois ele entrega os seus bens, depois ele entrega tudo. Então, se você tem dificuldade em entregar dízimo, oferta, primícia, voto e coisas pertinentes aí às coisas humanas, financeiras, a tua caminhada está comprometida com Deus, porque quem entrega a tua vida, entrega tudo para Deus. Quem anda com Deus experimenta provisão sobrenatural. Gênesis 22, 13 e 14. Então levantou Abraão seus olhos, olhou, eis que um carneiro de trás dele travado pelas suas pontas no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro, ofereceu o holocausto no lugar do seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde diz até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então, querido, nessa noite, entenda que Deus te chamou para ter uma caminhada como Abraão. Deus está me chamando, Deus está chamando você, Deus está chamando cada um de nós. Um homem foi chamado para atravessar uma ponte no escuro. Ele só conseguia ver um passo de cada vez com a lanterna. E ele clamou, Senhor, mostra o caminho todo. Deus respondeu, se eu te mostrar tudo, você não vai precisar confiar em mim. Assim é a fé de Abraão. Deus mostra o suficiente para o próximo passo, não o caminho inteiro. Se Deus mostrasse o caminho inteiro para Abraão, quem sabe ele não teria sido o grande homem que ele foi. Então nessa noite, ande com Deus, se entregue a Deus, se coloque diante do Senhor. Amém? Vamos agradecer o Senhor, vamos orar? Pai, nós te agradecemos nessa noite, muito obrigado por tudo. Sabemos que o Senhor é o Deus que nos chamou para vivermos a sua presença. Coloco diante do Senhor a vida dos teus filhos, a vida da tua igreja. Peço que o Senhor os abençoe poderosamente e que eles possam estar cada vez mais na sua presença. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Queridos, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe todos. Na verdade, eu passei do horário hoje. Estava tão gostoso aqui a ministração que eu esqueci do horário. Eu tenho reunião 8 horas na igreja, querido. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus.